Olá, quero te saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que nós estamos aqui juntinhos mais uma vez para falarmos dessa lição de número 7. E hoje nós vamos falar sobre uma história maravilhosa. Nós vamos falar sobre a história de uma mulher chamada Ruth, uma mulher cheia de virtudes, de caráter ilibado, uma mulher humilde, uma mulher que cheia de fé, firme, decidida, trabalhadora e acima de tudo, uma mulher amorosa. Uma mulher que valeu a pena ter um livro com seu nome. Nós sabemos que existem apenas 2 mulheres entre os 66 livros da Bíblia Sagrada que os livros são com seu nome. Uma delas é Esther, uma mulher judia que foi usada nos planos e propósitos de Deus para salvar, uma nação, um povo. E a outra mulher que tem um livro com o seu nome é Ruth, uma mulher gentia que Deus também usou para cumprir os seus planos e os seus propósitos. E nós estamos falando nesse trimestre a respeito do caráter cristão. E hoje nós vamos falar sobre o caráter desta mulher maravilhosa, escolhida por Deus para fazer parte da genealogia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nós falaremos de uma das histórias mais lindas de amor narrada na Bíblia Sagrada. E também uma das mais lindas histórias, comparadas com os escritores de romances seculares. É uma história maravilhosa. Se você não leu o livro de Ruth, leia outra vez. São poucos capítulos, a gente consegue ler em poucos minutos e vale a pena rever esta história tão maravilhosa, vinda da parte de Deus. O seu nome significa amizade, nós vamos ver na nossa lição. Ela era moabita, ela desconhecia o verdadeiro Deus e não se sabe o autor deste livro. Alguns eruditos acham que, pelo estilo literário, tenha sido Samuel que tenha escrito este livro, mas nós não sabemos, na verdade, o escritor é anônimo, então nós não podemos afirmar. E o que nós precisamos saber é que foi um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E Deus, em sua soberania, Ele escolheu esta mulher para ser avó de Davi e fazer parte dos ancestrais de Jesus Cristo e fazer parte da genealogia de Jesus. Quando nós vamos lá em Mateus, existem apenas 4 mulheres que estão registradas na genealogia de Jesus e uma delas é Ruth. E nós sabemos por que o nome dela está escrito ali, por que Deus permitiu que o nome dela estivesse escrito ali. Uma mulher de caráter ilibado. E é muita honra, foi muita honra e é muita honra para nós o nome dessas mulheres, encabeçar os 66 livros da Bíblia Sagrada. Então nós aprendemos assim com esta história que Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Deus, através desta história, vai ser provado para muitas pessoas que o nosso Deus, Ele ama todos igualmente, independente da sua tribo, nação, cor, língua, sua nacionalidade, de onde você seja. Deus ama todos, sem exceção. E esta história, ela se passa quando? Ela se passa no tempo dos juízes, época em que o povo estava espiritualmente corrompido, moralmente corrompido. Eles estavam contaminados com outras religiões e sendo oprimido por outras nações, e ainda enfrentavam uma seca. E aí no capítulo 1, nós vamos fazer
um breve resumo deste livro, e já no capítulo 1 vai dizer que um homem, né, da tribo de Benjamim, de nome Elimeleque, foi peregrinar nos campos de Moabe, juntamente com sua esposa Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Muitos criticam a atitude deste pai de sair de lá, de Belém, de Judá, para ir peregrinar em Moabe. Mas quantos de nós não teríamos a mesma atitude de Elimeleque para proteção da família, para cuidado da família, para buscar socorro para a sua família, para prover a sua família, né? Mas infelizmente não teve um desfecho agradável. E a intenção dele era esta, de proteger a sua família, encontrar sustento para todos eles. Mas nós vimos que a atitude diante de Deus de Elimeleque não estava correta. Será que Elimeleque ele já tinha esquecido a história de Abraão, né, do pai da fé, quando ele trilhou este mesmo caminho de, por causa da seca, buscar socorro e abrigo no Egito, e que Abraão não teve sucesso? Será que Elimeleque, né, já tinha esquecido deste exemplo tão triste, né, e tão perto dele, que quando nós queremos colaborar com Deus, nós não temos sucesso? Quando nós vimos na aula passada que Jacó quis dar uma ajudinha, né, para Deus, para antecipar os planos de Deus, e nós vimos que Jacó pagou um preço muito caro, e Elimeleque também pagou um preço muito caro por querer encontrar socorro e ajuda e sustento longe de Deus. Ele saiu de um lugar chamado Belém de Judá, que significa casa de pão, e foi buscar socorro sem a direção de Deus. E muitas das vezes nós também queremos fazer isso, buscar socorro longe de Deus, sem buscar a orientação da parte de Deus, e sair da presença de Deus, deixar de confiar em Deus, deixar de confiar na sua provisão, né? Porque nós sabemos que nós servimos a um Deus provedor. Nunca foi e nunca será uma boa escolha para ninguém. E ele arrastou a sua família para a desolação. Mas Deus continuava no controle de todas as coisas. E é essa certeza que nós precisamos ter. Mas Elimeleque não tinha esta certeza. Não se sabe em quanto tempo de peregrinação em Moabe, mas o fato é que ele morreu ali, longe do seu povo, longe da sua terra. E logo depois seus filhos também casaram-se com mulheres moabitas, com Orfa e Rute. E depois disso também morreram os seus filhos. Uma tragédia para os nossos dias. Para aquela família foi uma grande tragédia. E continua sendo uma grande tragédia para os nossos dias. Uma história muito triste, né? Saíram de um lugar, foram buscar sustento em outro lugar, mas sem a aprovação de Deus, e aconteceu aquela tragédia. Morreu o marido, morreu os 2 filhos. Imagina, naquele tempo, 3 mulheres viúvas e desprotegidas, e já haviam passado 10 anos. E nós sabemos que a situação da viúva daquele tempo não é a situação da viúva de hoje. Elas não tinham filho para cuidar delas, elas não tinham marido para cuidar delas, eles não deixaram herdeiros, nem sucessores para cuidar daquelas mulheres. Então, numa terra distante, 3 mulheres viúvas e com muito sofrimento. Aquelas mulheres já tinham sofrido demais, porque elas fugiram da seca, aquela família fugiu da seca e da fome. Mas quando nós lemos na palavra de Deus, eles também não foram prósperos ali em Moabe.
Eles continuaram sofrendo ali em Moabe. E quanta angústia para aquela mulher, que ao ser obediente ao seu marido, pagou um preço altíssimo ao buscar socorro em lugares, em pessoas e não em Deus. E muitas vezes, muitos de nós fazemos isso. Não buscamos socorro em Deus, mas buscamos socorro fugindo em alguns lugares e em pessoas, ao invés de buscarmos o socorro da parte de Deus. E Deus, com esta maravilhosa história, Ele quer confirmar o que havia dito a Abraão, que todas as nações seriam benditas nele, isto é, em um dos descendentes dele, Jesus Cristo. E que não apenas os israelitas seriam salvos, e que Deus também não faz acepção de pessoas, e que a salvação é para todos. É isso que essa história traz para os nossos dias. É isso que Deus quer demonstrar através do tempo e até hoje nos nossos dias, que a salvação é para todos e que Ele não faz acepção de pessoas, né? Nem judeus e gentios, mas que todos sejam salvos por intermédio de Jesus Cristo. Noemi tinha perdido muitas coisas, sua vida não estava nada fácil e às vezes diante de tanto sofrimento nós não vemos o cuidado de Deus. Olha, Deus deu para aquela mulher 2 noras como filhas que a amavam e cuidavam dela como se fossem filhas mesmo dela. E Deus cuidou de todas elas. Em meio à crise, Deus cuidou daquelas 3 mulheres. Então, nós também tiramos uma outra conclusão dessa história, que nem sempre a relação entre noras e sogras, elas foram ruins. Aqui nós tiramos um grande exemplo, que tudo pode dar certo, se nós nos esforçarmos para isso. Uma sogra maravilhosa e noras que aprenderam a amar aquela mulher, Noemi, que era temente a Deus. E mesmo com tantos anos em Moabe, 10 anos em Moabe, ela não se corrompeu. Aquela mulher guardou a sua fé e foi um grande exemplo para suas noras. E chega a hora de partir, de voltar para Belém, pois a notícia chegara até elas de que Deus tinha abençoado o seu povo e que havia fartura de pão em Belém. Noemi nos dá o exemplo de que nós não podemos nos envergonhar de voltar ao aconchego de Deus, de estar debaixo da sua proteção e de começar tudo de novo, ou de recomeçar de novo. Não podemos nos envergonhar de falar: Senhor, me perdoa, mas eu vou voltar, porque somente em Ti nós encontramos proteção e abrigo, pois somente Deus, Ele é o nosso escudo e o nosso refúgio. Noemi quer voltar, mas ela não quer ser um fardo pesado para suas noras e as deixam livres para ficarem em Moabe. E inclusive ela apresenta para elas a lei do levirato, que ela já estava velha demais, que ela não podia ter filhos mais. E mesmo se ela pudesse ter filhos, as suas noras não poderiam esperar tanto tempo, né, para suscitar a memória dos seus filhos que tinham morrido. E elas insistem, querendo partir com Noemi, elas insistem e Noemi tenta convencê-las a não ir, de ficarem na sua terra. Elas eram jovens, poderiam casar de novo, recomeçar a sua vida. E elas choram muito por isso, porque um laço de amor e de amizade uniam aquelas 3 mulheres. E Orfa, então, depois de muito choro, ela decide voltar. Ela então se despede das 2 e volta para seu povo, para os seus deuses, para os seus antigos costumes. E Ruth,
aqui neste ponto, ela faz uma das declarações mais lindas de amor que alguém pode fazer para uma outra pessoa, renunciando a tudo e a todos para seguir sua sogra e cuidar dela para sempre. Ela renuncia aos seus deuses e aceita ao Deus Criador de todas as coisas. E no caso de Orfa, isso acontece com pessoas que querem a salvação. Orfa queria muito ir com a sua sogra, mas outras coisas pesaram muito mais em relação àquele amor à sua sogra. E isso acontece hoje com as pessoas. Elas querem muito a Cristo. Elas querem muito o céu, mas não querem renunciar ao mundo e nem os seus prazeres. Amam, mas não ao ponto de deixarem tudo. Você deve conhecer alguém desta forma. Amam muito a Deus, mas não ao ponto de abandonar tudo. E Jesus nos diz que é tudo, que tem que ser tudo, que devemos deixar tudo, pai, mãe, amigo, marido, filho, mulher, tudo por amor a Ele. E nós receberemos aqui 100 vezes tanto. E por fim, nós vamos receber a vida eterna. E isso aconteceu na vida de Ruth. Ela deixou tudo, a idolatria, a sua família, o seu povo, a sua terra, e se agarrou ao Deus de Noemi. Ruth escolheu a melhor parte. Ela é um exemplo da graça de Deus e ela é um exemplo para nós também. Noemi, quando regressa, ela não quer ser chamada por este nome, mas por Mara, pois a sua alma estava amargurada, estava pobre, viúva, sem filhos, mas em meio a toda essa desolação, ela não atribui seu sofrimento a outras pessoas, mas ela reconhece que a sua aflição foi permitida por Deus. Matthew Henry diz que o que não nos faz bem não é a aflição, mas a maneira como nos conduzimos em meio às aflições. Quantas pessoas perdem a sua fé, se desesperam, afastam-se de Deus, deixam de acreditar em Deus e na sua palavra, deixam de acreditar na eternidade, porque está passando por grandes aflições. Mas essas mulheres nos dão um grande exemplo que como devemos nos portar em meio às aflições. Devemos confiar sempre que Deus está no controle de tudo. E Deus está sempre no controle de tudo. Ruth abraçou a fé de Noemi, confiava no mesmo Deus. Ela disse: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou colocar. Aonde você deitar, eu quero deitar ali. Aonde você estiver, eu quero estar ali. É uma linda declaração de amor. Ela confiava no mesmo Deus de sua sogra. E agora ela fazia parte daquele povo. Agora aquela era a sua terra. Não podemos desanimar jamais por causa das provações. Jesus disse que nós teremos aflições. Aqui nós vamos ter luta. O nosso descanso não é aqui. Então não podemos desanimar no meio das aflições, no meio das provações. E essas mulheres nos dão o exemplo, né? O caráter de Ruth ecoa por através dos séculos até o dia de hoje. Mas precisamos confiar em Deus sempre. Ele está no controle de tudo sempre. E todos se condoeram da condição em que Noemi voltou. E todos admiraram a atitude de Ruth, do cuidado e carinho por alguém que não era mais nada dela. Porque quando seu marido morreu, o vínculo que tinha entre as duas foi quebrado, né? A morte fez a divisão daquela família, mas ela amava a Noemi com toda a sua alma. E quando Ruth chega ali, ela não se acomoda,
Ela dá um grande exemplo para nós de trabalho, de esforço. Ela não era preguiçosa, ela não queria viver às custas da família de Noemi, ela não queria que a sua sogra sustentasse, e ela não se acomoda. Ela vai buscar sustento para ela e para sua sogra. E instruída por Noemi a respeito das leis de Deus, ela segue à risca a lei do povo de Deus e vai rebuscar espigas. E isto era permitido aos pobres nas colheitas, onde eles recolhiam os grãos deixados dos campos ou caídos. Era o cuidado de Deus com os necessitados. Deus sempre tem cuidado dos necessitados. Ele supre, né, as necessidades daqueles que precisam. Ela podia usar do seu direito, né, porque o direito de viúva, de pobre, ela podia usar do seu direito, mas ela pediu permissão para rebuscar. Isso demonstra a sua humildade. Isso demonstra que todo trabalho é digno e que não devemos nos envergonhar disso. Tem pessoas que têm vergonha do seu trabalho, né? Mas todo trabalho honesto, ele é digno, né? E nós precisamos nos sentir honrados com isso. Ela chama a atenção de Boaz, que é um tipo de Cristo e que também era filho de Raabe de Salmo, apesar que alguns historiadores não querem crer nisso, mas nós ficamos com a palavra de Deus, e na palavra de Deus está escrito que ele era filho, né, de Raabe de Salmo. Eles acham que a Raabe da genealogia de Jesus não seja aquela ex-prostituta que ajudou os espias. Boaz, ele era um homem temente a Deus, respeitoso, rico e parente próximo de Elimeleque. E você acredita em casualidade? O texto, no capítulo 2, no verso 3, diz que caiu sorte, ou que casualmente Ruth estava nos campos de Boaz. Não tem por acaso ou casualidade com Deus. Mas nós precisamos acreditar nos planos de Deus e em sua soberania. E que todas as coisas acontecem e está no controle de Deus. E ela está no campo de Boaz, não foi uma casualidade. Todos ficaram admirados com Ruth. Boaz já a conhecia pela sua fama e toda a cidade já a conhecia pelo seu caráter, pelo seu testemunho, de tudo de bom que ela tinha feito por sua sogra. Antes mesmo que ela chegasse em Belém, todos já a conheciam. E agora fica uma pergunta que ecoa aos nossos ouvidos. O que as pessoas têm falado de nós? Têm falado do nosso caráter? Hoje o Evangelho, ele caiu em descrédito por causa do mau testemunho de muitos cristãos. Infelizmente, né? Muitos falam uma coisa e vivem outra coisa. E isso tem feito muitas pessoas desacreditarem na palavra de Deus. Mas Ruth, ela vem nos ensinar hoje que o nosso testemunho, ele deve falar mais alto do que nossas palavras. Na verdade, nosso testemunho deve gritar, né, o que nós realmente somos. Boaz deu a ela proteção e provisão. É o que Jesus faz por nós também. E é o que ele oferece àqueles que o buscam. Ele não rejeitou a Ruth por ser uma estrangeira. Jesus também não rejeita ninguém que vai até ele. A pessoa que vai até ele, de maneira nenhuma, Jesus vai lançar fora. Ruth plantou amor e recebeu amor. E tudo que nós plantamos nesta vida está escrito na palavra de Deus. Nós vamos colher, com certeza, né? Boaz deu a ela proteção e provisão. É o que Jesus faz por todos nós também. E oferece isso a todos que o buscam. Boaz não rejeitou a Ruth por ser uma estrangeira.
E Jesus também não rejeita ninguém que vai até Ele com fé e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Ruth plantou amor e recebeu amor. Tudo mesmo que nós plantarmos nesta vida, nós vamos colher aqui com certeza. A palavra de Deus diz que tudo que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E Ruth plantou amor e generosidade. Ela é um exemplo de caráter para nós. De uma mulher trabalhadora, humilde, cheia de fé, firme. Ela amou Noemi sem nada em troca. Cuidou dela por generosidade apenas. E Deus deu a ela tudo de volta. Casou-se com um homem rico, que era o remidor dela, para suscitar o nome de Malom. Mesmo assim, ela continuou cuidando de sua sogra, amando-a, respeitando-a. O dinheiro não fez com que ela deixasse sua sogra ou a desprezasse. Tem pessoas que, quando eles começam a ter uma vida de bonança, eles mudam seu caráter, né? Dispensam aquelas amizades mais simples, enfim, deixa que o dinheiro governe a sua vida. E não foi o que aconteceu com Ruth, né? Ao contrário, ela investiu em sua sogra, cuidou dela, deu ela de tudo, né? Assim como ela fez quando ela buscava o trigo. Nós temos exemplo de que ela comeu um pouco e guardou um pouco da refeição e levou para sua sogra. Isso é um exemplo maravilhoso para os nossos dias hoje. E Noemi cuidou do filho de Ruth, como se o filho fosse seu mesmo. E Deus deu a Ruth o privilégio de ser avó de Davi, em quem descenderia o Messias. Jesus Cristo, Ele é o nosso remidor, nos comprou com seu precioso sangue. Que nós possamos fazer como Ruth fez. Que nós tenhamos o caráter que venha glorificar o nome de Jesus Cristo. E que Deus possa cumprir em nossas vidas o que Ele planejou para nós. Mas nós temos que ter atitudes como desta mulher, que seu nome ficou registrado nas Escrituras Sagradas. E que nós possamos seguir este exemplo tão maravilhoso de fé, de humildade, de firmeza, de generosidade, de confiança, de cuidar das pessoas, de doar para as pessoas aquilo que elas precisam, né? Não deixar que o dinheiro faça de nós pessoas avarentas e egoístas, mas que nós possamos plantar no reino de Deus, que nós possamos plantar na vida das pessoas. Que Deus em Cristo continue te abençoando, que você possa aprender muito nesse trimestre com o caráter de homens e de mulheres de Deus. E se você gostou, curta o vídeo, pode comentar, eu vou responder com todo prazer. Quero mandar um abraço para todos aqueles que têm visualizado, né, as minhas aulas, têm inscrito no meu canal, e que Deus continue te abençoando. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir então.